Olá, pessoal! Hoje vamos dar então início à teoria de orbitais moleculares para vocês. Gente, vai ser apenas uma pequena introdução a respeito do assunto, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a primeira pergunta que a gente se faz é por que a gente precisa estudar a teoria de orbitais moleculares? E a resposta é, quando a gente estudar uma teoria nova de ligação e ela não responde todas as perguntas que a gente tem, boa para explicar tudo que acontece, coisas, a gente precisa de uma teoria da ligação de valência. Ela consegue mostrar a geometria dos compostos, né? Consegue mostrar a geometria dos compostos, mas ela não consegue explicar, por exemplo, o paramagnetismo do oxigênio. O oxigênio, por exemplo, esse comportamento paramagnético do oxigênio desemparelhados. Então, quando a gente monta a teoria da ligação, vem de elétrons de valência, quando a gente monta a estrutura de Lewis, né, de oxigênio aqui, a gente de vê acordo com que Lewis. a gente tem um par Então, de a gente elétrons tem aqui, nessa olha, ligação, seja uma então, ligação, outro par de elétrons duas aqui, ligações. Em cada ligação, Dois tem um par de elétrons aqui isolados, então, mais os pares, aqui mais dois elétrons Aqui, isolados, também também os os pares. pares. Do lado de cá, a mesma coisa. Então, quando a gente começa a olhar isso Aqui daqui, a gente dois fala, mas elétrons como isolados, que mais as o pares. oxigênio E aqui, líquido dois elétrons isolados, mais os paramagnético, pares, aqui tá? dois elétrons Como ele isolados, vai fazer e também os essa, pares. Então, a teoria da ligação de essa valência, ela não apresentação que a consegue gente vê explicar aqui, olha, o por que ele paramagnetismo do reage oxigênio experimentalmente líquido, da né? maneira que tem Eu trouxe aqui para vocês nesse um vídeo, né? eu Bem vou deixar legal, o link para que vocês ele aqui mostra do o vídeo, experimento que prova o paramagnetismo do o oxigênio paramagnetismo do oxigênio líquido. líquido, Só e aí eu que gostaria que vocês ele não assistissem, sai, né, né, aqui na antes da apresentação, então eu vou pedir para continuação, vocês deem uma na nossa pausa, aula, entrem no link Então, que eu vamos coloquei adiante aí, aqui, né, mas assistam primeiro o vídeo aí. do vídeo e tentem assistir esse vídeo, tá? E depois voltem para continuar o resto da aula, ok? Bom, pessoal, para a gente entender o porquê da teoria de orbitais moleculares ser mais interessante que a teoria da ligação de valência, a gente tem que pensar na própria natureza do elétron. Então, vamos imaginar que, olha o seguinte, na teoria de Bohr, a gente imagina um elétron em uma órbita definida em torno de um núcleo, né? Uma órbita, olha só, esférica aqui. Aí, vem o de Broglie e ele mostra que esse elétron, ele faz uma órbita um pouco diferente. Ele age como uma onda, então essa órbita em torno do núcleo, ela não é uma órbita esférica propriamente dita, né? O elétron, ele se comporta então como uma onda, então ele vai se movimentar em torno do núcleo na forma de uma onda. Então, quando a gente está pensando nessa natureza do elétron, a teoria da ligação de valência começa a não ficar 100% excelente para poder explicar, né, as ligações químicas. Para entender um pouco melhor a teoria de orbitais moleculares, a gente tem que tentar entender, então, como funciona uma onda, já que o elétron tem natureza, né, ondulatória. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa linha em azul. Olha, essa onda em azul, ela está indo para lá, né, está se movimentando para lá, olha lá, está indo para o lado direito. E do lado esquerdo vem uma onda em vermelho, tá? Estão vendo? Quando essas duas ondas elas se movimentam de maneira que o máximo delas se tocam, a gente tem uma soma, né, das ondas. Quando elas se encontram, né, de maneira que o máximo e o mínimo fiquem combinados, a onda simplesmente desaparece, ela se anula. Né? Então, essa onda em preto aqui, ela representa o que está acontecendo com as ondas nos momentos onde elas estão se combinando, né? Que a gente vai chamar então topo com topo em fase, né? E topo com mínimo fora de fase. Então vejam, então ela fica oscilando, ela aumenta, aumenta, aumenta e ela reduz até sumir, até ela ficar uma linha, tá? Aqui a animação ela é bem rápida, né? Mas a gente pode reduzir essa animação a essas ideias do próximo slide. Então, aqui nesse slide, a gente vê o que está acontecendo com as duas ondas lá. Olha, quando elas chegam crista com crista, né, topo com topo da onda, né, então nós vamos chamar disso uma combinação em fase. O que acontece? A onda fica maior, né? Então, a gente vai dizer que essas ondas estão se sobrepondo, né, de maneira construtiva, ou seja, elas constroem uma onda ainda maior.
Tá? Isso acontece também quando a gente joga uma pedra na água. Né? Então, a movimentação da água, né? Se a gente jogar duas pedras, uma de um lado, outra do outro, quando essas ondas se encontrarem crista com crista, elas vão se somar e vão formar uma onda maior. Agora, se elas se encontrarem, né, máximo de uma onda com o mínimo da outra, elas vão se anular. Olha só que interessante. Então, a gente vai ter aqui, né, se a gente pegar o máximo de um com o mínimo da outra onda, a gente vai dizer que está fazendo uma combinação fora de fase. Né? Então, o que a gente está fazendo, então, é anulando essa onda, a gente destrói a onda. Então, aqui a gente está falando que a gente está fazendo uma sobreposição de ondas construtiva, e aqui uma sobreposição de ondas de forma destrutiva. Então, a gente está falando que as ondas podem se combinar em fase e podem se combinar fora de fase. Né? Então, essas duas ideias que a gente tem aí, a gente pode resumir de forma matemática. Né? Na forma matemática, eu vou fazer o seguinte aqui, olha. Nas minhas ondas aqui em cima, né? Eu vou dizer que o máximo da minha é um sinal positivo, tá? E o mínimo da minha onda é um sinal negativo. Então, quer dizer que elas estão se combinando da mesma maneira aqui, olha, positivo com positivo, não é carga, né? É só o lado para qual a função de onda está voltada. Então, quando eu junto positivo com positivo, olha só, soma-se, né? E negativo com negativo, soma-se. Então, a função de onda, ela cresce, ela fica maior. Já aqui no exemplo de baixo, se eu colocar a parte positiva e com a parte negativa com a parte positiva, o que eu vou ter é uma anulação dessa sobreposição. Tá? Então, eu vou falar que é uma sobreposição destrutiva. Então, aqui eu estou chamando de combinação em fase, porque o máximo de uma com o máximo da outra, o mínimo de uma com o mínimo da outra. E aqui é uma combinação fora de fase, porque eu estou o máximo de uma onda com o mínimo da outra onda. Então, uma anula a outra, tá? Então, uma substituição. Então, a gente está imaginando que isso está acontecendo, gente, com os elétrons, na hora que eles estão tentando fazer uma ligação química, ok? Então, vamos tentar imaginar o elétron de uma maneira diferente, na forma de uma onda, que é o que o de Broglie viu, né? Que o elétron se comportava de maneira ondulatória. Quando vocês começarem a estudar a teoria de orbitais moleculares nos livros, vocês vão ver uns gráficos, né, diferentes, né? Então, deixa eu mostrar esses gráficos aqui para vocês, para que vocês não se assustem. Vamos lá. Olha só, aqui nós temos um ponto A. O ponto A seria o núcleo, né, de um átomo. E aqui o R seria o raio do núcleo, né? Então, a distância, né, até o final do elemento. E aqui, nessa linha em Y, a gente vai colocar, sabe o quê? A probabilidade de encontrar o elétron, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai imaginar o seguinte, no núcleo, a probabilidade de encontrar o elétron é zero. Então, eu faço essa curva tocar aqui no zero. À medida que o elétron vai se afastando do núcleo, vai reduzindo, né, olha, a área, né, abaixo da curva, tá? Então, a gente tem aqui uma área, olha, tá vendo? Então, a gente vai reduzindo a área abaixo da curva, vai reduzindo a área abaixo da curva, reduzindo a área abaixo da curva, até que essa curva toque aqui no zero. Ou seja, à medida que você vai saindo de dentro da nuvem eletrônica, né, que você vai observando que o elétron está saindo da nuvem eletrônica, vai chegar um momento onde a nuvem eletrônica acaba, né, onde você não consegue mais encontrar elétron nenhum, porque o átomo terminou, ele tem um limite, né, de raio desse átomo. Tá? Então, por isso que a gente vai estudar, né, o elétron, né, como uma função de onda, né? Porque a gente precisa de mostrar, né, como acontece, né, essas nuvens eletrônicas quando elas vão se misturar, né? Elas vão se misturar na forma de função de onda. Tá? Então, aqui nós temos uma representação de um tipo de orbital. Ele é esférico. Qual poderia ser esse orbital se ele é esférico? Então, ele só pode ser o orbital do tipo S. Mas se vocês imaginarem, ele não é algo que tem um limite rígido aqui. O elétron está circundando nesse tipo de orbital aqui, que tem formato esférico, né? De forma ondulatória. Então, por isso que a nuvem aqui, ela é esfumaçada, para dizer que o elétron pode estar em qualquer posição ondulando aqui dessa nuvem.
tá? Então, o gráfico que representa a probabilidade de você encontrar o elétron é esse gráfico aqui, olha, tá? Mas veja, a gente tem uma esfera, essa esfera ela é tridimensional, e aqui a gente reduziu tudo a um único quadrante, né, do átomo. Então, a gente teria todos os quadrantes preenchidos um para lá, um para cá, para representar essa parte matemática da química, né? Essa parte matemática dos elétrons. E então, do lado de cá, o que a gente vê? A gente vê a probabilidade da gente encontrar um elétron para o lado direito e a probabilidade da gente encontrar o elétron para o lado esquerdo. Então, a gente tem as duas probabilidades aqui, tá? Então, eu estou só representando onde é que eu posso encontrar com maior chance o meu elétron. Então, a menor chance vai ser quando o átomo acabar, né? E depois, vai ser muito difícil também encontrar ele no meio do núcleo. Mas a gente vai ter aqui, olha, tá vendo? A gente vai ter esse espaço grande aqui embaixo, que é onde ele pode estar, né? O elétron pode estar aqui, né? Circundando o átomo de forma ondulatória. Legal? Bom, então, em vez de eu mostrar o elétron, né, na forma de uma nuvem eletrônica, na forma um elétron S, né, na forma de uma esfera, eu vou mostrar aqui como se fosse, né, aquele gráfico que a gente estava estudando lá de probabilidade de encontrar o elétron. Então, aqui é um átomo em verde, e aqui a gente tem um outro átomo em vermelho. Quando eles começam a se aproximar, o que vai acontecer? As nuvens eletrônicas vai chegar uma posição onde elas vão ficar unidas, né? Elas vão entrar numa intersecção que a gente fala, né? Então, elas vão se combinar aqui, então elas vão se somar. Então, aqui, nesse meio, quando eu tenho um elétron vindo do lado de lá e um elétron vindo do lado de cá, eu tenho a maior chance de encontrar o elétron da ligação química. Então, imaginando que isso aqui é um hidrogênio, a gente teria, então, aqui, né, do lado verde, um hidrogênio, do lado vermelho aqui, outro hidrogênio. E quando eles se unem, né, quando eles se unem, a gente tem uma soma dessa função de onda. Então, a gente tem aqui, olha, uma probabilidade máxima de encontrar o elétron aqui no meio dessa junção aqui, tá? Bom, e se essas ondas acontecerem de maneira destrutiva? Eu estou imaginando que isso daqui está se somando, que as ondas estão se encontrando, máximo com máximo, fase com fase. E se for diferente, como é que vai ficar? Então, se for diferente, se a gente estiver colocando uma função de onda virada para cima, a outra função de onda virada para baixo, quando eles tentarem se encontrar, o que vai acontecer? Né? Então, vai se aproximando os átomos, as nuvens eletrônicas vão se encontrar e olha o que vai acontecer, elas vão se anular. Quando a gente somá-las, a gente vai ver que vai ter uma posição onde elas vão se anular, onde vai tocar a probabilidade zero de encontrar o elétron no espaço, tá? Então, isso daqui seria uma soma, né, de funções de onda de maneira destrutiva, tá? Bom, o que vai acontecer quando acontece isso daqui? Né? O que vai acontecer com as ondas quando acontecer isso? Vai ter, então, se a gente for imaginar que aqui tem uma linha, né? Que eu estou somando esses dois átomos numa linha reta, né? Algo vai tocar no zero aqui, olha. Tocou no zero a probabilidade de encontrar o elétron naquela região. A gente vai chamar isso aqui de uma região nodal, um plano nodal. Vamos falar que tem um nó aqui. Por que tem um nó aqui? Porque aqui a chance de encontrar o elétron é zero. Então, se eu somar as duas ondas em fase, eu somo, eu tenho uma onda maior. Mas se eu somar uma onda em fase e a outra fora de fase, né? Olha, aqui, né? Se eu somar elas, tentar somá-las fora de fase, eu vou anular a onda, né? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó, nessa posição. Então, eu chamo essa região de plano nodal. Então, o que é reduzir isso aqui a uma função de onda totalmente destrutiva, né? É você dizer que o elétron não está ali. É dizer que a chance de encontrar o elétron é zero, tá? Então, a possibilidade de encontrar o elétron no plano nodal, ela não existe, ela é zero. Bom, eu estou dando nome agora para cada uma das funções de onda. Eu estou chamando, né, a função de onda do lado de cá de psi. E do lado de cá eu estou chamando de psi b,
Só é um nome para mostrar a probabilidade de eu encontrar o elétron. Então, aqui eu tenho uma probabilidade de encontrar o elétron, aqui eu tenho outra probabilidade de encontrar o elétron. Quando eu junto as duas probabilidades, eu tenho uma soma de psi-A mais psi-B. É só uma transformação matemática, só para vocês enxergarem o que está acontecendo aqui. Que eu estou somando, né, essas duas ondas aqui, essas duas chances de encontrar o elétron. Isso quer dizer que entre os dois núcleos eu tenho maior chance de encontrar o elétron. Então, quando eu estou desenhando minha nuvem eletrônica, antes eu tinha uma esfera redondinha para mostrar um orbital do tipo S. E aqui eu tenho uma outra esfera. Vejam que as duas esferas elas se misturaram. Então, tem uma região aqui da esfera com área maior das duas esferas, imaginando que são orbitais do tipo S. Tá? Então, eu tenho chance maior de encontrar o elétron aqui no meio. Tá? Então, o que eu faço aqui? Né? Matematicamente, eu digo que eu estou levando tudo ao quadrado, para eu ter a maior chance de eu encontrar o elétron aqui no meio. Então, abaixo dessa área aqui, eu tenho mais chance de encontrar o elétron. É só para a gente ver que as posições dos elétrons dentro das moléculas, elas foram quantificadas matematicamente, tá? Então, maior probabilidade de encontrar o elétron, matematicamente, ela está aqui, ó, entre os dois núcleos. E a menor probabilidade de encontrar o elétron quando a gente tem funções de onda com sinais diferentes. Então, a gente vai ter, então, a diminuição de uma função de onda A menos uma função de onda B, que eu estou colocando aqui a função de onda A em verde e a função de onda B em vermelho, tá? Então, aqui eu tenho uma subtração. E quando eu vou desenhar, então, a conexão desses orbitais, eu não posso desenhar de maneira comum. Eu tenho que fazer uma posição, um desenho, de maneira que eu mostre que tem zero chance de encontrar o elétron nessa posição, tá? Aqui eu também tenho essas condições, olha, tá? Então, eu tenho aqui uma condição, olha, quando eu elevo esse valor aqui, ó, matematicamente que eu estou fazendo aqui na equação de baixo, eu estou pegando toda essa equação aqui e elevando ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, tudo que é negativo vira positivo. Então, a função de onda virou para cima. Ó, tá vendo essa função de onda aqui? Ela virou para cima, tá? E essa função de onda aqui, ela continua virada para cima, tá? Então, aqui eu tenho, só tô para mostrar para vocês, gente, que vai ter uma posição entre os dois átomos que eu não tenho chance de encontrar o elétron. Eu só estou tentando mostrar para vocês, matematicamente, como é que a gente, né, define que o elétron não está ali. Tá legal? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, aqui nós temos uma animação mostrando, né, um átomo com orbital do tipo S, tentando se combinar com outro átomo com orbital do tipo S, tá? Então, eles estão na forma de funções de onda, tá? Então, aqui na animação está mostrando o que acontece quando as funções de onda se tocam. Do lado de cá está paradinho, né? Então, a gente consegue dar uma imaginada bem certinho no que está acontecendo. Então, vamos imaginar que um orbital do tipo S, ó, com a sua probabilidade de encontrar um elétron, né? Ele vai se combinar com outro orbital do tipo S. Por exemplo, o hidrogênio, né? Porque o orbital do tipo S, se combinar com o orbital do tipo S, camada de valência deles, então, provavelmente, eles estão falando do hidrogênio ou de outro elemento do primeiro período da tabela periódica. Então, quando a gente está tentando somar essas duas funções de onda, eu tenho que tentar somar de duas maneiras. A primeira, eu tento somar as funções de onda de maneira construtiva, onde eu tenho uma região onde eu tenho o máximo de probabilidade de encontrar o elétron aqui embaixo, entre os dois núcleos, tá? E a gente pode somar essa função de onda de outra maneira, a gente pode somar a função de onda de maneira destrutiva, tá? Onde a gente vai ter uma posição de zero aqui, né? Chance de encontrar o elétron nessa posição aqui, tá? Então, a gente vai ver que até o desenho da nuvem eletrônica do orbital fica diferente quando a gente tenta montar, né? A soma, então, das nuvens eletrônicas quando a gente vai desenhar. É isso que eu estou mostrando para vocês a ideia de função de onda e de elétron. Bom, então, mostrando para vocês a teoria de orbitais moleculares, algumas ideias vêm na teoria de orbitais moleculares e vocês têm que mantê-las em mente quando vocês começarem a resolver os exercícios. Primeira coisa, os orbitais atômicos eles estão isolados dos átomos, então eles vão ter um desenho de nuvem eletrônica distinto dos orbitais moleculares.
Orbital molecular eu tenho só quando eu junto dois átomos, tá? Então, eu preciso de juntar duas nuvens eletrônicas, tá? Então, os orbitais moleculares, eles dependem, então, de dois ou mais átomos. Não dá para construir uma molécula se você não tiver pelo menos dois átomos. Essas ideias aqui são as que baseiam a teoria de orbitais moleculares. A outra ideia da teoria de orbitais moleculares é vocês usarem, né, da sigla em português, né, combinação linear de orbitais atômicos, em inglês vai ficar LCAO, e em português vai ficar CLOA, né, combinação linear de orbitais atômicos. É você imaginar que dois átomos estão se encontrando, né, em uma linha, né? Então, é isso que nós vamos fazer, nós vamos tentar combinar os orbitais atômicos na forma de uma linha, imaginando que eles estão se encontrando, né? Como que a gente faz isso matematicamente? Então, a gente vai dizer o seguinte, quando a combinação de ondas for positiva, né, nós estamos falando de uma combinação construtiva de ondas, que os dois elétrons estão se encontrando em fase para montar, né, o orbital molecular. E aqui, no segundo caso, seria se as ondas se encontrassem de forma destrutiva. Isso é o que difere basicamente da teoria da ligação de valência. Ela soma as probabilidades de encontrar as nuvens eletrônicas, soma, só que ela não reduz, porque ela não imagina que o elétron tem natureza ondulatória e que ele pode chegar, então, fora de fase. Então, essas duas equações aqui, elas estão mostrando para a gente, né, o que está acontecendo, né, quando as ondas se encontrarem em fase e quando elas se encontrarem fora de fase. E o que isso vai fazer nos orbitais, o que vai fazer na nossa molécula, o que a gente vai ter como consequência dessa parte matemática. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa combinação de orbitais atômicos. Vamos imaginar que os dois orbitais estão se combinando linearmente, então tem uma linha imaginária aqui, olha, né? Eu vou chamar essa linha aqui de eixo cartesiano. Vamos imaginar que eu tenho um eixo cartesiano aqui do tipo Z, por exemplo. Né? Então, eu estou fazendo a aproximação, né, de um orbital com outro orbital. Estou aproximando os dois orbitais aqui. Tá? Então, vamos aproximar os dois orbitais e vamos ver o que acontece se eu aproximar os orbitais de maneira que as funções de onda estejam construtivas, tá? Então, eu vou colocar um sinal de positivo para um orbital e um sinal de positivo para o outro orbital. O que é isso aqui? Isso é carga? Não é carga. Eu estou querendo dizer que essa função de onda está em fase com essa outra função de onda, tá? Então, quando eu somo as duas, eu tenho uma região de maior chance de encontrar o elétron, que é aqui no meio, tá? No meio, então, se eu tiver uma ligação química, o elétron vai ficar aqui, ó, tá? Um spin virado para baixo, o outro spin virado para cima. E aí, eu tenho, então, essa combinação de orbitais sendo feita de maneira construtiva. Aqui embaixo, né, como eu estou imaginando que o elétron age na forma de onda, né, então a onda ela pode chegar em fase, se combinar e somar. Ela pode chegar fora de fase e se subtrair. Então, eu estou colocando aqui todo mundo em positivo, mas coloquei um sinal negativo aqui. Quer dizer que o sinal desse outro orbital aqui, imaginando que ele seja um orbital S de um hidrogênio, ele vai mudar o sinal e vai ficar negativo. Então, eu vou fazer uma subtração. Olha o que aconteceu quando eu juntei os dois fora de fase. Tem uma região aqui no meio, que vocês estão vendo que não tem desenho de nuvem eletrônica, quer dizer que aqui não tem chance de eu encontrar o elétron. Então, eu vou chamar essa combinação de combinação fora de fase, combinação destrutiva, né? Ou um outro nome, eu vou chamar essa combinação de antiligante. E essa combinação aqui de cima, eu vou chamar essa combinação de ligante. Vejam que eu coloquei um nome novo para esse orbital, porque ele é um orbital molecular. Ele é um orbital molecular, ele não é mais um orbital atômico isolado aqui, igual um orbital S. Quando eu juntei as duas nuvens eletrônicas, eu criei um novo orbital, então ele tem um novo nome. Então, quando eu formo a molécula, esse orbital que se encontrou um de frente com o outro, aqui, ó, eles se encontraram um de frente com o outro, né, estão se aproximando um de frente com o outro, com seus elétrons, um para cima e outro para baixo,
tá? Eles estão se aproximando, quando eles chegam na aproximação máxima, na posição de equilíbrio, eles estão se aproximando de frente um com o outro. Então, eu chamo esse orbital novo de orbital do tipo sigma, tá? E ele vai ser chamado de ligante, então, orbital sigma, ligante. E esse orbital aqui de baixo, eles também estão se aproximando um de frente com o outro, só que a gente tem uma região que a gente vai chamar aqui de nó. Então, esse orbital aqui, a gente vai chamar ele de sigma asterisco antiligante, tá? Então, ele é um orbital antiligante e esse é um orbital do tipo ligante. Essa é uma função de onda construtiva. Construtiva. E essa outra é uma função de onda destrutiva, tá? Então, é imaginar que as ondas chegaram em fase e se somaram e tem uma chance maior de encontrar elétron, tá? Então, a gente tem aqui essa chance maior. E aqui, você imaginar que elas estão chegando fora de fase, né? Então, você vai ter uma chance nula de encontrar o elétron. Então, elas estão se destruindo. Que aí é onde a gente tem um nó. Onde a gente tem um nó, as funções de onda estão se destruindo. Então, onde é que está o elétron? Agora, os elétrons, eles estão por aqui, ó, eles estão circundando aqui, né? Estão rodeando, mas eles estão ficando mais tempo aqui no meio, tá? Então, eles estão circundando aqui, mas eles estão ficando mais aqui no meio. Ah, tá. Ou então, eles estão aqui, ó, rodeando os dois núcleos ao mesmo tempo. Então, ele vai passar mais tempo aqui no meio. E aqui? Aqui eu vou imaginar que o elétron está por aqui e que o outro elétron está por aqui. E que eles não vão ficar vindo de lá para cá, de cá para lá, que eles não podem atravessar aqui, que aqui é chance zero de encontrar o elétron, tá? Quando a gente está combinando, então, os orbitais moleculares do hidrogênio, a gente tem um orbital 1s e outro orbital 1s, de um átomo A e de um átomo B. Quando eles se unem, a gente tem uma soma das nuvens eletrônicas, então eu tenho aqui um orbital do tipo sigma ligante. E aqui eu tenho um orbital do tipo sigma antiligante. Por que eu desenho um embaixo e outro em cima? Porque esse orbital ligante aqui é fácil de colocar o elétron entre os dois átomos. Então, energeticamente, é favorável você colocar elétrons aqui. Por que eu coloquei ele para baixo aqui dos átomos? Tudo tem significado, gente. Ele está vindo aqui para baixo porque o orbital molecular, para poder receber os elétrons, ele precisa de reduzir, né, a energia do orbital quando os dois átomos se encontram, tá? Então, a energia potencial tem que ficar reduzida. Quando a gente está tentando unir os dois átomos fora de fase, a energia do orbital, né, molecular vai ficar superior à energia dos próprios átomos. Tá? Então, ele está aqui embaixo porque ele é mais fácil de colocar elétron aqui. Ele está aqui em cima porque é mais difícil de colocar elétron aqui. Então, aqui a gente tem um poço de energia potencial, ele está no fundo da energia potencial. É um orbital de energia baixa, baixa. E esse aqui é um orbital de energia alta, alta. Tá? Então, as probabilidades da gente encontrar os elétrons, tá? Nesta condição aqui, ela é maior, né? Quando eu estou somando as duas nuvens eletrônicas, para você encontrar os elétrons aqui nesse meio. E aqui a energia é baixa, difícil de encontrar os elétrons aqui nesse meio. Também posso representar esse orbital ligante na forma de um traço, na forma de uma caixa, na forma de uma bolinha. Então, vocês vão ver nos livros a representação dessas nuvens eletrônicas aqui, para facilitar o desenho, na forma de um tracinho, tá? Então, se eu tiver que desenhar a energia relativa de um orbital que eu tenho do outro, então eu tenho que colocar a energia relativa deles, olha, um orbital aqui embaixo e o outro orbital aqui em cima. Então, um orbital sigma, que veio dos orbitais s, de forma ligante, aqui na energia bem baixa. E o orbital antiligante na energia aqui em cima bem alta, ok? Regras básicas a respeito da teoria de orbitais moleculares. Cada orbital atômico gera um orbital molecular. Então, para eu ter uma molécula, eu preciso ter pelo menos 2 átomos. Cada átomo vem com os seus orbitais atômicos. Então, eu somo todos os orbitais que estão fazendo parte da molécula, então a gente vai ter um número de orbitais moleculares, que são orbitais novos. Sempre que eu somar
probabilidades, né, funções de onda, de maneira construtiva, eu também tenho que fazer isso de maneira destrutiva. Então, eu sempre que terei orbitais ligantes e antiligantes que partem, né, dos orbitais atômicos. Então, os orbitais moleculares vão ser ligantes e antiligantes. Terceira coisa, os elétrons ocupam primeiro os orbitais de mais baixa energia, orbitais moleculares de mais baixa energia. Então, quando você combinar os dois orbitais, um orbital vai ficar com energia menor, é lá que o elétron vai preferir ficar. Aí, se tiver mais, eu vou colocando de baixo para cima primeiro. Outra coisa, princípio da exclusão de Pauli. Bom, cada orbital atômico só recebe 2 elétrons. Para a molécula funciona do mesmo jeito. Cada orbital molecular também só recebe 2 elétrons. Então, não posso colocar mais que 2 elétrons dentro de cada orbital molecular. E a outra regra é a regra de Hunt, né? Se você tiver 2 orbitais na mesma altura de energia, na mesma linha de energia, a gente vai chamar esses orbitais de degenerados. E então, os orbitais degenerados, eles são preenchidos antes do emparelhamento. O que quer dizer? Se eu tiver 2 orbitais, né? Se eu tiver 2 orbitais, um do lado do outro, primeiro eu coloco, e eu tiver 2 elétrons. Como é que eu vou colocar esses 2 elétrons? Primeiro eu coloco um aqui e depois o outro aqui. Isso quer dizer que eles são degenerados, esses 2 orbitais aqui. Então, essa é a regra de Hunt. Eu não posso colocar elétron emparelhado antes que eu coloque, né, um dentro de cada caixa com a mesma energia, dentro de cada orbital com a mesma energia, ok? Então, essa é a regra de Hunt. Ela vale para os orbitais moleculares também. Bom, eu posso fazer contas e definir se as minhas moléculas, se elas são estáveis ou se elas não são estáveis. Se elas têm ligações longas ou ligações curtas. Como é que eu verifico isso? Eu faço um cálculo de ordem de ligação. A ordem de ligação eu vou calcular fazendo o quê? Eu pego o número de elétrons nos orbitais ligantes, menos o número de elétrons nos orbitais antiligantes. E divido tudo isso por 2, tá? Então, o número que eu tiver, né, vai mostrar se eu tenho uma espécie estável ou uma espécie instável, tá? Então, quanto maior a ordem de ligação, olha, quanto maior a ordem de ligação, mais estável é a molécula, tá? Então, mais estável é a molécula. E outra coisa importante, se o valor de ordem de ligação for igual a 0, a molécula não existe. Olha o símbolo matemático de não existe aqui. Não sei se vocês viram isso já. Esse símbolo matemático quer dizer não existe. Então, a gente consegue ver o quanto mais estável a molécula dependendo da ordem de ligação dela, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso na prática, tá? Vamos lá. Vamos fazer uns exemplos na forma de exercício aqui. Então, vamos lá. H2 é uma molécula. E aí, eu quero saber qual a ordem de ligação que ela possui. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que construir um diagrama de energia. Ai, mas meu Deus, como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma curva de energia bonitinha aqui, tá? E vamos pensar quem é o átomo que eu estou usando. Eu estou usando o hidrogênio. O hidrogênio tem Z igual a 1. Então, quer dizer que a configuração eletrônica dele é 1s1. Isso quer dizer que eu tenho orbital S e um orbital S se combinando. Então, eu vou ter um orbital S com outro orbital S se combinando, tá? Então, vamos colocar aqui positivo, positivo. Então, eles vão se combinar de maneira a somar as nuvens eletrônicas, tá? E vão se combinar de maneira a ter uma região nodal aqui, né? Então, a gente vai fazer uma subtração deles. Então, em termos de energia, né? Esses 2 orbitais surgiram da combinação desses 2 orbitais do tipo S aqui. Esse é um orbital S, sigma, que veio da combinação de um orbital S com um orbital S. E esse é um orbital de sigma antiligante, que veio da combinação de um orbital S com um orbital S. Como é que eu coloco isso numa escala de energia? Do lado de cá, eu coloco o orbital S, um orbital S aqui e o elétron dele. Do lado de cá, eu vou colocar um orbital S e o outro elétron dele, tá? Bom, eles vão se combinar de maneira ligante,
sigma. Então, isso aqui é um orbital novo. Então, esse aqui é um orbital atômico. Esse aqui é um orbital atômico. Então, esse aqui é um orbital molecular. Esse aqui é um orbital do hidrogênio. E esse aqui é um orbital de hidrogênio. E aqui, esse é um orbital novo, um orbital da molécula de hidrogênio. Então, do lado de cá, né, aqui em cima, eu vou colocar, olha, na escala de energia, um orbital antiligante. Esse orbital veio da combinação desse com esse. E esse orbital aqui veio da combinação antiligante, fora de fase, né, desses dois. Então, isso daqui que vocês estão vendo, olha, isso aqui é um diagrama de energia de orbital molecular. Onde é que está o orbital molecular? Né? Cadê o meu orbital molecular? Meu orbital molecular, ele está aqui, ó. Isso aqui são os meus novos orbitais e são os orbitais que tem na minha molécula. Eu não vou enxergar mais o orbital S do jeito que eu enxergava antes, tá? Bom, esse diagrama de energia não está pronto, eu preciso de seguir aquelas regrinhas. A primeira coisa é, cada orbital atômico gera um orbital molecular. Então, eu tenho um orbital atômico aqui, outro orbital atômico aqui. Então, eu estou somando esse orbital atômico mais esse orbital atômico, eu gerei dois orbitais, um orbital molecular aqui e outro orbital molecular aqui. A outra regra que o Rand tem é a seguinte: os elétrons vão ocupar os orbitais de mais baixa energia primeiro. Então, eu vou pegar esse orbital aqui, esse elétron desse orbital aqui, esse elétron desse orbital aqui, agora eles vão migrar, eles vão entrar dentro da molécula. Se juntou as moléculas, então eles vão ficar aqui embaixo, ó. Primeiro, por quê? Aqui é uma escala de energia. Então, a energia aqui embaixo é menor, a energia ali em cima é maior, tá? E aqui em cima? Eu só tinha dois elétrons, então aqui em cima fica vazio. Então, agora eu vou calcular a ordem de ligação. A ordem de ligação é igual a número de elétrons no orbital ligante menos o número de elétrons no orbital antiligante, tudo isso dividido por 2. Quantos elétrons eu tenho nesse orbital de baixo? Ele é um orbital ligante, então eu tenho 2 elétrons ali. 2 elétrons, tá minha ordem de ligação aqui, menos, quantos elétrons eu tenho aqui? 0. Então, eu coloco 0 aqui. Tudo isso dividido por 2. Por que eu divido por 2? Porque para fazer uma ligação química, eu preciso de 2 elétrons. Então, eu divido por 2. Então, eu vou pegar 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, minha ordem de ligação é igual a 1. O que quer dizer isso? Que eu tenho um hidrogênio ligado a outro hidrogênio com um par de elétrons só. Olha, aqui há uma ligação entre os dois, tá? Esse número é maior que zero? É maior que zero. Então, essa molécula, ela existe. Essa molécula existe. O H2 existe, tá? Eu posso fazer essa mesma coisa com outras moléculas, tá? Eu posso fazer essa mesma ideia aqui com outras moléculas. Com qual molécula eu posso fazer? Aí eu posso pegar o H2 e acrescentar um elétron nele. Então, vamos dar uma olhadinha o que aconteceria? Né? Então, eu vou colocar aqui rapidamente, olha, a escala de energia, orbital atômico do lado de cá, orbital atômico do lado de cá, um S aqui, um orbital sigma que se formou, porque são orbitais S que estão se conectando, orbital sigma antiligante aqui. Quantos elétrons eu tenho? Eu tenho uma carga negativa. Se eu tenho uma carga negativa, quer dizer que tem um elétron a mais. Ou seja, que eu tenho um hidrogênio que tem um elétron. E outro hidrogênio que tem 2 elétrons. Então, eu vou colocar um elétron aqui. E nesse outro hidrogênio, eu vou colocar que ele tem 2 elétrons. Vou colocar que esse é um hidrogênio normal e que esse é um hidrogênio com carga negativa, tá? Então, quer dizer que tem 2 elétrons aqui. Então, eu somo um elétron, né, mais 2, no total são 3 elétrons. Então, eu coloco 2 aqui embaixo primeiro e depois 1 aqui em cima. Então, agora, no total, eu vou ter ordem de ligação vai ser igual ao número de elétrons no orbital ligante, que são 2,
menos o número de elétrons que está no orbital antiligante, que é 2 menos 1 dividido por 2. Então, eu tenho um valor de 0,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não cheguei a ter uma ligação efetiva, uma ligação verdadeira entre os dois hidrogênios. Eu tenho uma ligação parcial. Eles estão se aproximando, mas eles ainda estão muito distantes, né? Então, não é uma ligação real, tá? É uma ligação parcial. Onde é que eu posso ter esse tipo de coisa acontecendo? Por exemplo, no estado do plasma, né? Por exemplo, no Sol, né? Onde a gente pode ter essas ligações que não são efetivas, elas são ligações parciais. Então, eu posso fazer esses exercícios aqui para calcular a ordem de ligação deles. Bom, a outra coisa que eu tenho é que, então, eu tenho aqui, né? Para esse hidrogênio, olha, para esses dois hidrogênios aqui, né? Deixa eu até colocar a carguinha dele aqui, ó, negativo nele para ele aqui. Né? Então, nesses dois hidrogênios eu tenho um comprimento de ligação muito maior do que um comprimento de ligação desse. Aqui a ligação é menor, porque ela é uma ligação real, consegui unir os dois núcleos, consegui formar uma molécula. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né, que eu peço para vocês fazerem nas provas, tá? Esse aqui são exemplos de exercícios para vocês fazerem, legal? Bom, do mesmo jeito que foi feito no slide anterior, né, a gente faz aqui, ó. Então, aqui é o exemplo, ó, esse aqui é o exemplo que a gente fez no slide anterior. Esse aqui é um novo exemplo. Qual é esse exemplo? O exemplo onde faltou um hidrogênio para a molécula, tá? Faltou hidrogênio para a molécula. Deixa eu até colocar os outros hidrogênios aqui, que eles não estão aqui, ó. Então, vamos imaginar o seguinte, olha, que tem um hidrogênio aqui, nesse átomo, tem um elétron aqui, ó, desse hidrogênio, e que aqui não tem elétron, tá? Nesse lado aqui não tem elétron. Aqui tem um elétron vindo daqui, e aqui tem outro elétron vindo daqui. E aqui eu tenho um elétron, e nesse aqui vou imaginar que tenho 2 elétrons, tá? E nesse daqui, eu vou imaginar que tem 2 elétrons aqui e 2 aqui. Então, são 4 exemplos diferentes, tá? Então, eu tenho uma conta aqui para cada um deles, tá? Então, vamos calcular a ordem de ligação. Quando a gente vai calcular a ordem de ligação, a gente vai usar a equação que a gente viu anteriormente. Ordem de ligação é igual ao número de elétrons no orbital ligante menos o número de elétrons no orbital antiligante dividido por 2, tá? Aí, a gente vai fazer primeiro desse daqui, olha, tá? Então, eu tenho um elétron só aqui embaixo e nenhum elétron aqui em cima. Então, 1 menos 0, tudo isso dividido por 2, eu tenho o valor de meio, tá? Vamos fazer o próximo, o hidrogênio zero. O hidrogênio zero é aquele que a gente já fez, tá? Porque só já tá o exemplo para vocês prontinho. Então, eu tenho lá 2 elétrons aqui embaixo, menos 0 elétrons aqui. Então, 2 menos 0 dividido por 2 dá igual a 1. Agora, vamos fazer para esses dois aqui de baixo, que seria o hélio, tá? Então, eu estou tentando pegar o hélio, que perdeu um elétron, e tentando ligar no outro. A gente sabe que o hélio é um gás nobre, né? Mas a gente consegue formar uma molécula com hélio? Consegue, no plasma, lá no Sol, né? Com energias altíssimas para a gente conseguir fazer isso aqui. Tirar um elétron do hélio não é fácil. Então, a gente tem aqui embaixo 2 elétrons menos 1, ó, 2 menos 1. 2 menos 1 igual a 1 dividido por 2 igual a meio, tá? Então, a ordem de ligação aqui é meio. Nesse outro aqui, como é que vai ficar? Então, eu tenho 2 elétrons embaixo, 2 elétrons em cima, tudo isso dividido por 2 igual a 0. Então, vejam, cada vez que vocês colocam um elétron aqui em cima, vocês estão diminuindo a chance dessa molécula existir. Colocar elétrons em orbitais antiligantes desequilibra energeticamente no sentido de não formar a molécula. Então, olha lá, como no hélio a gente colocou 2 elétrons no orbital antiligante, tinha 2 elétrons no orbital ligante, então a mesma quantidade de energia que eu diminuí, né, olha, para fazer a molécula, eu aumentei para montar a molécula. Então, não tem compensação energética, não vale a pena formar essa molécula em termos de energia. Por isso, quando a ordem de ligação é igual a 0, essa molécula não existe. Então, daqui, todas essas existem.
né? Algumas não de forma efetiva, porque essa daqui, olha, tem estabilidade baixa. O número da ordem de ligação é menor que 1. Não é 0, mas é menor que 1. Então, a estabilidade dessa molécula é baixa. Então, a única molécula que existe e é estável dessas 4 possibilidades que a gente colocou aqui é o gás hidrogênio, que é inflamável, né? Que o pessoal gosta de falar que é de energia limpa, né? Então, o gás hidrogênio aqui, tá? Então, ele é o único que existe e é estável no formato com que ele se forma. Bom, aqui eu faço, então, uma junção de orbitais diferentes, de moléculas diferentes. Então, olha só, eu tenho H2, então, que perdeu um elétron. Então, quer dizer que a configuração eletrônica é de 1s0, um dos dois orbitais não tem elétron e o outro tem, tá? Só tem o núcleo, tá? Então, a gente tem aqui a ordem de ligação igual a meio. Comprimento da ligação, medido, né, experimentalmente, 106 picômetros. Quando a gente vai para o H2, que a gente já viu que é uma molécula que existe, que a ordem de ligação dele é igual a 1, o comprimento da ligação fica igual a 74 picômetros. Se eu fizer a mesma coisa para o Hélio2+, a configuração é a mesma, a ordem de ligação é a mesma, o comprimento da ligação, olha que parecido, bem próximos, né? Aqui a gente tem o hélio que ganhou um elétron, o hélio que perdeu só um elétron, aqui ele perdeu 2 elétrons, tá? Então, aqui eu tenho duas possibilidades, ou não tem nada, ou tem um elétron. Então, a gente vai lá e faz a conta. A gente tem meio, né? Ordem de ligação igual a meio. Olha o comprimento da ligação, 106 e 108. 106 para o H2- e 108 para o H2+. Tá? Então, a gente vê que a ligação real mesmo, uma ligação simples, né, formada efetiva, ela tem comprimento menor do que das ligações parciais, né? São ligações, uma molécula que é instável, que no instantinho ela vai se romper. Aqui a gente tem o H2 e o HE2. Olha a configuração eletrônica. Ele não tem, ele tem 2 elétrons no ligante e 2 elétrons no antiligante. A ordem de ligação é igual a 0, então a molécula não se forma. Então, a teoria de orbitais moleculares, ela pode ser usada para prever se uma molécula vai existir ou se essa molécula não vai existir, se essa molécula existe ou não. Tá? Então, é bem legal usar a teoria de orbitais moleculares para isso. O pessoal que faz química teórica faz uma montagem da molécula, monta todos os orbitais, bota todos os elétrons e vê se a ordem de ligação for igual a 0, a molécula que eles inventaram não existe. Tá? Então, esse é um jeito de ver se uma molécula existe ou não. Bom, vamos pensar então agora nos orbitais moleculares diferentes. A gente só estava falando até agora de orbitais do primeiro período, né? Que só tem orbitais do tipo S. Então, quando a gente começa a pensar nas moléculas que podem ser formadas com átomos do segundo período em diante, a gente tem que imaginar o seguinte: ele tem mais uma camada, a camada de valência agora é 2S, né? No segundo período, e 2P. Então, a gente vai ter que tentar combinar não só orbitais S linearmente, mas a gente também tem que tentar combinar orbitais P linearmente, tá? E o que é o combinar os orbitais? É tentar sobrepor um ao outro. Então, a palavra de inglês de sobreposição vem a palavra overlap de orbitais. Então, vocês vão encontrar isso nos livros. A palavra overlap quer dizer sobreposição de orbitais. As duas nuvens eletrônicas estão tentando se unir, tá? Então, a gente vai falar overlap terminal ou overlap frontal, né? Ele é mais efetivo, ele forma uma ligação do tipo sigma, ou seja, se eu estiver aproximando dois orbitais um de frente com o outro, a ligação tipo sigma vai acontecer. Já o overlap lateral, ou seja, a sobreposição lateral das ondas, né, dos orbitais, ele é bom, mas ele não é tão forte, né, obviamente, quanto de uma ligação do tipo simples. Então, mas ele é bom. Então, ele vai formar ligações do tipo π, né? Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Antes da gente começar a ver como que os orbitais P se combinam, eu gostaria de mostrar para vocês como eu sei que cada orbital tá dentro da molécula, né? Então, quando a gente estava desenhando os orbitais do tipo P, né, nós tínhamos que os orbitais P, né, os orbitais P, eles podiam ficar dentro de uma, duas, 3 caixinhas. Isso quer dizer que eu tinha um orbital P, outro orbital P e outro orbital P. Um orbital P, então, um desses orbitais aqui, ele está
direcionado nos eixos cartesianos no sentido, olha, de Z. Então, eu chamo de PZ. O outro está direcionado no sentido de X. Então, eu chamo o outro de PX. E o outro orbital está direcionado no eixo Y. Então, eu chamo eles de PY. Então, quando eu estou fazendo uma ligação entre dois átomos, eu estou imaginando que esses orbitais estão se encontrando, né? Ou eles estão se encontrando um de frente do outro, frontalmente, ou eles estão se encontrando lateralmente. Por quê? Porque se eu escolher o eixo Z para meu eixo de ligação, né? Se eu escolher o eixo Z como meu eixo de ligação, quer dizer que esse orbital aqui é PZ, esse orbital aqui é PZ, mas esses dois aqui não podem ser PZ, eles têm que estar assim, em outro sentido. Eles podem ser ou o PY ou o PX, tá? Então, a gente tem que imaginar que eles estão em orientações espaciais diferentes. Essa é a primeira coisa que a gente tem que imaginar quando vai começar a tentar somar orbitais atômicos para formar orbitais moleculares. Os orbitais do tipo S, a gente já sabe que formam orbitais moleculares, quando se somam, sigma ligante e sigma antiligante. E como funcionam os orbitais do tipo P? Bom, se eu fizer uma adição frontal, olha só, tem um orbital do tipo P aqui, né? Sinal positivo de função de onda. Veja que o orbital P, um lado da onda é positivo, o outro lado da onda é negativo. Né? Eles têm uma inversão de fase aqui, tá? É como se fosse um nó aqui no meio, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, esses dois orbitais estão se aproximando do infinito e eles estão chegando com a mesma fase, um voltado para o outro. Eles vão ser adicionados na mesma fase, um de frente para o outro, frontalmente, ou seja, o lado terminal do orbital aqui, tá? Então, quando junta esses dois aqui, olha o que acontece, a gente tem uma soma das nuvens eletrônicas, tá? Uma soma, então a gente tem uma região maior de chance de encontrar o elétron. Então, essa parte aqui vai ser chamada, né, a parte aditiva, né, do orbital molecular, e ela vai crescer. E aí a chance de você encontrar o elétron do lado de cá, do lado negativo, fica menor, porque os elétrons vão preferir circundar entre os dois núcleos, porque a gente está fazendo uma soma. Como a gente fez isso frontalmente, a gente já adicionou um de frente com o outro, né? Então, eu vou chamar esse orbital de um orbital sigma 2p, né? Porque eu estou combinando um orbital 2p daqui com um orbital 2p aqui frontalmente. Se eu fizer na forma de subtração, olha, inverti o sinal aqui para poder subtrair, tá? Então, quando essas duas nuvens eletrônicas tentar se misturar, as ondas vão se anular e a gente vai ter, então, uma região nodal. Então, aqui a gente tem uma chance menor de encontrar o elétron, aqui a gente tem uma chance maior de encontrar o elétron. Então, aqui não tem nó, né? Vocês estão vendo? Só tem essa mudança de fase aqui, né? Então, essa região nós vamos chamar de função de onda sigma, né? 2p, então ela é ligante. E aqui eu tenho um nó, então ela vai ser uma sigma 2p antiligante. Então, o lado de cá vai formar um orbital ligante, sigma. O lado de cá vai formar um orbital ligante, antiligante, sigma também. Então, eu estou juntando dois orbitais p, mas estou formando orbitais do tipo sigma. Então, sempre que eu tiver um orbital sigma, quer dizer que eu estou encontrando dois orbitais frontalmente. Aqui, nós temos a combinação paralela-lateral. Então, eu estou tentando sobrepor lado de cá com lado de cá. Então, nessa tentativa de sobreposição, as ondas vão se somar em cima, então eu vou ter uma região grande de probabilidade, e as ondas vão se somar embaixo, porque os sinais delas é igual. Então, o formato de um orbital π é esse daqui, olha, tá? Então, o orbital π vendo do 2p. E aqui eu tenho um orbital π antiligante. Olha o que aconteceu. Eu estou tentando juntar essa aqui que está em fase com essa que está fora de fase. O que vai acontecer é meio como se fosse uma repulsão. Esses dois vão ficar voltados para o lado contrário. Vai ficar parecendo aqui uma borboletinha. E olha o que a gente tem aqui no meio, um nó, tá? Então, esse orbital π antiligante é o formato das nuvens eletrônicas quando eu estou tentando misturar esses orbitais aqui. Tá legal? Então, agora, vamos tentar fazer as combinações dos orbitais
de todos os orbitais do tipo P. Aqui eu estou colocando como eixo de ligação o eixo PX. Então, PX com PX. Olha, então eles estão colocando o eixo de ligação. Quer dizer que a ligação está acontecendo em X para todos esses orbitais aqui. Então, quer dizer que a ligação de quem tiver em X, o orbital que está em X, ele vai ficar um de frente com o outro. E quem não estiver em X vai ficar um do lado do outro. Então, esse desenho aqui está deitado. Então, você está vendo a parte de baixo aqui, a parte terminal dos dois orbitais, tá? A gente está colocando ele aqui de lado, tá bom? Mas o que acontece com esse orbital e com esse orbital é exatamente a mesma coisa, tá? O desenho, o formato que fica é o mesmo, tá? Então, aqui eu só não estou colocando os sinais que a função de ondas estão se combinando, né? Que elas sejam negativas ou positivas. Então, aqui seria, por exemplo, positivo e aqui do lado de cá negativo. Aqui seria negativo, positivo, positivo, tá? Então, essa combinação aqui são dos orbitais sigma, o de baixo é o ligante e o de cima é o antiligante. Quer dizer que o de baixo tem energia menor do que o de cima. Aqui, a mesma coisa. O orbital aqui é um orbital π, que eu vou chamar de ligante, e o de cima eu vou chamar de antiligante, porque tem o plano nodal aqui. Então, essa energia desse aqui é menor do que a de cima. Então, o desenho aqui funciona do mesmo jeito. Então, a gente tem aqui um orbital π ligante e um orbital π aqui antiligante, tá? Então, esses daqui são os nossos orbitais. Tá? Quando a gente tem a combinação de orbital P, forma então, né? Se a gente combinar todos os orbitais atômicos P, são 3 orbitais atômicos de um átomo, 3 orbitais atômicos do outro átomo. Então, no total, tem que ter um orbital molecular, 2 orbitais moleculares, 3 orbitais moleculares, 4 orbitais moleculares, 5 orbitais moleculares, 6 orbitais moleculares. Então, essas são as combinações dos orbitais do tipo P. Então, agora nós temos duas opções de diagramas de energia. Diagrama de energia para átomos que estão se unindo, né? Com cada um desses átomos tendo Z menor do que 8, e átomos que têm um Z maior ou igual a 8. A gente vai ter dois diagramas de energia diferentes, tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha em cada um desses diagramas. Vamos ver. Bom, então vamos pegar um átomo agora que tem camada de valência com orbital 2s e 2p, tá? Então, vamos combinar primeiro os orbitais 2s. A gente já sabe que orbital s com s forma orbital sigma, sigma, ok? Então, eles estão vindo aqui dos orbitais 2s. Vamos ver agora os orbitais 2p. Os orbitais 2p, né, quando se unem, eles vão se unir de maneira, aqui usando então o eixo de ligação, o eixo Z, né, de maneira então que os orbitais que estão no eixo de ligação, então que estão se conectando frontalmente, são orbitais do tipo PZ. Então, o orbital PZ se conectando frontalmente ao orbital PZ, eles vão formar um orbital sigma ligante, e a energia do orbital sigma antiligante vai ser maior. Então, o orbital vai ter energia sigma ligante, vai ter energia menor que a do átomo, olha, aqui seria os orbitais dos átomos, tá? Mas na molécula, o orbital PZ, então, ele vai ficar com energia menor. E o orbital PZ, quando ele se combina sigma de maneira a formar um orbital sigma antiligante, ele fica com energia maior do que a do próprio átomo, tá? Vamos dar uma olhada agora, então, quando a gente coloca os orbitais π. Nós vamos ter orbitais π ligante e π antiligante, ou seja, orbitais π abaixo dos orbitais p, tá? E orbitais π acima dos orbitais p. Onde é que eles ficam? Tá? Vamos lá. Olha só. Os orbitais π, que vieram da combinação de px com px e py com py, ficam abaixo dos orbitais sigma na escala de energia, tá? Então, olha só, aqui em cima também eles ficam abaixo do orbital sigma na escala de energia. Isso que a gente está fazendo só vale quando eu estou combinando dois átomos iguaizinhos, por exemplo, carbono com carbono, lítio com lítio, nitrogênio com nitrogênio, então só elementos que têm Z menor do que 8, tá? E se eu estiver tentando combinar elementos que têm Z maior do que 8? Se eu estiver tentando combinar Z maior de 8, os orbitais S vão funcionar do mesmo jeito, olha, orbital sigma ligante, sigma antiligante, tá? Estão se formando aí. Aí os orbitais P. Bom,
Os orbitais sigma vão fazer a mesma coisa, olha, os orbitais sigma ligante e sigma antiligante, lá em cima, tá? O eixo de ligação sendo o eixo Z, tá? Já para os orbitais π, as coisas mudam um pouco, tá? Olha para onde eles vieram. Veja, aqui os orbitais π ficaram abaixo do orbital sigma em termos de energia. E aqui os orbitais π ficaram acima dos orbitais sigma em termos de energia, tá? Aqui embaixo continua da mesma maneira, não muda nada, tá? Então, olha só. Então, essa é a diferença da combinação de orbitais de átomos com Z menor do que 8 e de átomos com Z maior do que 8, tá? Então, eu vou resumir aqui embaixo. No próximo slide, eu vou estar observando, então, os elementos que têm Z menor do que 8, os orbitais π vão ter energia inferior aos orbitais do tipo sigma. E aqui, ao contrário, os orbitais sigma têm energia inferior à dos orbitais do tipo π. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, então, no resumo dessa ideia. O resumo dessa ideia mostra o seguinte, que os orbitais π, né, quando Z é menor do que 8, tá? Os orbitais π vão ter energia menor do que os orbitais do tipo sigma. E aqui é o contrário, os orbitais do tipo sigma vão ter energia menor do que dos orbitais π, quando Z for maior do que 8. Basicamente é isso daqui. Vocês vão ver nos livros, né? Isso acontecendo. Por que isso acontece? Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos elétrons para entrar aqui. Ok? Temos elétrons para entrar aqui. Eu tenho 2 elétrons para entrar. E nós temos elétrons para entrar aqui. Mesma quantidade, 2 elétrons. Pela regra de Rand, a gente tem que ver que um elétron entra aqui e outro aqui, porque eles estão na mesma linha de energia, então eles têm a mesma energia. Já nesse caso, os 2 elétrons vão entrar aqui. Olha o que acontece. Temos um elétron emparelhado. Então, aqui você tem 2 elétrons desemparelhados. Quando você emparelha elétrons, você gasta energia. Então, a energia do sistema aumenta. Então, por isso, quando Z é maior do que 8, isso daqui os elétrons ficam embaixo, porque esse gasto de energia é isório. Mas aqui não, o gasto de energia ele faz muita diferença, tá? Para os átomos que têm Z menor do que 8. Então, não emparelhar quando Z é maior que 8 é extremamente favorável energeticamente. Legal? Então, aqui nós vamos fazer uma leitura, né, do que a gente viu em termos de nomes dos orbitais. Então, um orbital que tem esses símbolos, a gente vai ler ele como orbital sigma, o caráter dele vai ser ligante, ele vai vir da função de onda, de soma de funções de ondas aditivas. Eles podem vir tanto da combinação de orbital S com S, PZ com PZ, ou até de S com PZ, que a gente não falou a respeito desse assunto, tá? Aqui a gente vai ter sigma, orbital sigma asterisco, é assim que a gente lê, asterisco, tá? Caráter antiligante, e ele está vindo, então, da subtração das funções de onda. Da onde ele pode vir? No mesmo caso. Tanto de soma de orbital S com S, como S com P, ou então PZ com PZ, tá? Se eu considerar a linha de ligação como o eixo Z, tá? Os π, os orbitais π, a gente vai ler, então, π, o caráter dele vai ser ligante, vai vir de função aditiva, e ele pode vir de que combinação? Combinação frontal de orbital PY com orbital PY e de orbital PX com orbital PX. Aqui, a gente vai ter, então, o π, a gente vai ler isso aqui, π asterisco, a gente vai chamar de antiligante, e ele vai vir de uma subtração. A combinação frontal de orbital PY e PZ, tá? Então, é isso aqui que a gente vai ler, ok? A gente vai ler dessa maneira aqui. Vamos fazer agora, então, um exercício, né, de modelo, ok? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um átomo de boro. Então, vamos pegar o boro 2, né? Então, do lado de cá vai ser um átomo de boro, do lado de cá vai ser outro átomo de boro, tá? Vamos ver a configuração eletrônica do boro. Boro, configuração eletrônica, Z igual a 5, ou seja, o valor de Z dele, olha, é
Então, menor do que 8, ok? Então, a gente vai ter, então, os orbitais π aqui embaixo e os orbitais sigma aqui em cima, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui um S2, 2S2, 2P1. Então, por isso a gente tem os orbitais S aqui, então a gente vai pegar só a camada de valência. Então, eu vou colocar 2 elétrons aqui em um boro, 2 elétrons aqui no outro boro, por conta disso daqui, tá? Por conta desses 2 elétrons aqui. Esse outro elétron aqui, P, eu vou colocar os orbitais P aqui empilhados, 1, 2, 3, eles todos têm a mesma energia, Px, Py e Pz. Estou colocando todo mundo igual. E um elétron aqui, ó, ok? Então, aqui esse outro elétron P vem do outro boro, então nós estamos falando de 2 boros, tá? Então, no total, a gente tem 6 elétrons, um daqui, 2 daqui, né? Um daqui, 2 daqui, mais 2, mais 1. Então, a gente tem 6 elétrons. Onde é que eu vou colocar esses elétrons? Eu vou colocar um aqui e outro aqui. Um aqui e outro aqui, tá? E um aqui e outro aqui. Então, vamos fazer a ordem de ligação. A ordem de ligação vai mostrar que a gente tem 4 elétrons em orbitais ligantes, porque esse aqui é orbital ligante, ó, 2 com mais 2, orbital ligante. Estão vendo que eles não têm o asterisco? E aqui a gente tem um orbital com asterisco, então esse é um orbital antiligante, então menos aqueles 2 elétrons ali. Tudo isso dividido por 2. 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a ordem de ligação para essa molécula é igual a 1. Tá? Então, quer dizer que se eu tiver um boro, ele está ligado por uma ligação simples a outro boro. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem para os exercícios, tá? Que vocês têm que montar, ok? Mas eu vou fazer mais exercícios à mão, com mais explicações à mão, em um outro vídeo, para vocês, tá? Com mais explicações, ok? Então, eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem e mais um outro. Bom, pessoal, para finalizar essa aula aqui, eu não vou deixar exercícios para vocês, mas tem um outro vídeo. Nesse outro vídeo que eu vou deixar para vocês, então, vocês assistam primeiro esse e depois vocês assistam o outro. O outro eu fiz à mão, tá? Gravei os exercícios sendo feitos à mão mesmo. Então, os exercícios do outro vídeo eu vou deixar para vocês fazerem, tá legal? Então, por hoje é só neste vídeo, mas tem outro aí para vocês assistirem também para nossa aula, para nossa próxima aula, ok?